Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu me chamo Eric. Antes de começar essa apresentação, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou um homem branco, de 29 anos. Eu tenho cabelos cacheados, pretos e uma barba preta, pele branca. Eu estou usando uma polo, né, verde. E ao fundo há um ambiente neutro com algumas portas brancas. Bem, hoje eu estou aqui com essa missão maravilhosa, me reunindo com todos vocês. Infelizmente, por questões de saúde, eu não pude estar presente, né, e fazer essa apresentação pessoalmente junto com todos vocês, né? Hoje eu vou apresentar no nosso segundo encontro, né, essa etapa do nosso mini curso, né, da clínica esquizodramática, do mini curso Introdução à Esquizoanálise e Práticas do Esquizodrama, oferecido, né, pelo Núcleo de Estágio em Esquizoanálise da AFIA Unigran Rio, né, com a supervisora Patrícia Castro, né, esquizoanalista decolonial interseccional, né, com pós-doutorado em Psicologia Social na UERJ, doutorado e mestrado em Psicologia da Comunidade e Ecologia Social da UFRJ, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetivas em Instituições em Dobras, né, na UERJ, e pesquisadora e esquizodramista no Instituto Gregório Barenblitz, né? Antes de mais nada, eu queria deixar com vocês uma frase para reflexão que acredito que ao decorrer desse curso, né, vocês vão conseguir fazer uma compreensão melhor acerca, né, do que seria a clínica, né, esquizodramática. Né, Gregório Barenblitz, insurgente, ensinou: o psicótico é a surra que o simulacro levou do sistema. O esquizodrama é a rasteira que o simulacro deu no sistema. Então vamos lá. Então vamos começar essa apresentação, né, explicando um pouco melhor o que é o esquizodrama. Bem, a palavra esquizodrama é a junção do sufixo esquizo, né, que do grego significa esquizo, né, de dividir ou separar, e indica a ruptura e fragmentação, aliando-se à esquizoanálise e à quebra de estruturas tradicionais de pensamento e subjetividade, né? Então a gente tem, conforme vocês já tiveram no primeiro encontro, né, entenderam um pouco melhor sobre o que é a esquizoanálise, né? Hoje eu vou reforçar algumas conceituações, né, fazer essa ponte, para poder explicar melhor para vocês o que é o esquizodrama. E aí, dentro desse sufixo, né, desse prefixo, né, esquizo, a gente tem, né, essa noção de separar e dividir, que é justamente, né, no sentido, quando a gente vai pensar na esquizofrenia, né, em si, nessa relação de fragmentação, né, do que está dividido, da divisão do eu, se a gente for puxar numa perspectiva mais psicanalítica. E aí é justamente essa relação de dividir, de separar, de gerar uma ruptura, né, com as estruturas tradicionais que estão aí postas, né? E a palavra drama, que do grego significa ação ou efeito, e refere-se ao uso da ação dramática como ferramenta para explorar e transformar as dinâmicas psíquicas e sociais. Então, essa é a etimologia, né, da palavra esquizodrama. E quando surge o esquizodrama? O esquizodrama é uma proposta de trabalho clínico que surge na década de 70, desenvolvida por Gregório Barenblitz, baseada principalmente nas ideias de Deleuze e Guattari, né? E refletem a trajetória múltipla de Barenblitz, resultante de sua formação, militância e experiência de vida. Não tem como, né, pensar em explicar, né, fazer um curso sobre esquizodrama, né, sem falar um pouquinho de Gregório Barenblitz, né, que é o criador dessa proposta. E eu montei, né, esse mapa para explicar um pouquinho da trajetória e das influências de Gregório Barenblitz, tá? Bom, à esquerda vocês têm acesso a uma imagem de Gregório Barenblitz. Gregório Barenblitz, ele nasceu na Argentina em 1876 e ele veio a falecer no Brasil, né, em 2021. Gregório Barenblitz, né, inicia sua jornada com uma formação, na verdade, bem antes disso, né? A gente sabe que Gregório Barenblitz já tem fragmentos históricos, né, de sua atuação, né, na Argentina como militante de movimentos desde os seus 10 anos.
Mas eu trouxe aqui um recorte, né, da trajetória de Gregório Barenblitz, que vai desembocar, né, na proposta do esquizodrama. Né? Então, ele inicia com sua formação como médico psiquiatra, né, em Buenos Aires, na Universidade Nacional de Buenos Aires. Logo em seguida, ele inicia, né, docência livre em psiquiatria, né, faz, né, uma pós-graduação em sociologia. Ainda em sua atuação na Argentina, ele sempre foi muito ativo, muito inovador, né, e ele funda a Escola de Psicologia Freudiana e Socioanálise. Sempre foi um militante de frente, né, nos movimentos sociais, engajado politicamente, né, a favor da diversidade, das multiplicidades, né, das minorias, né, e esse movimento, né, e ativismo de Gregório Barenblitz, ali na década de 60, né, final da década de 60, onde decorria, né, na Argentina os movimentos de ditadura, faz com que ele precise se exilar, e ele procura como primeira opção a Venezuela, mas recebe informações de que o exército estava à sua espera já no aeroporto, lá na Venezuela. E aí, de última hora, ele recalcula, né, essa rota em busca de asilo, né, e vem para o Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Né? Sorte é nossa. Na sua chegada ao Brasil, ele continua seus movimentos, né, inovadores, engajados sociopoliticamente, né? Ele cria os simpósios brasileiros de psicanálise, grupos e instituições, em 1978. No mesmo ano, ele torna-se cofundador da IBRAPSI, no Rio de Janeiro, né, que é um Instituto Brasileiro de Psicanálise, né? E também, né, funda em Minas Gerais o Instituto Félix Guattari, em 1996, que em sua homenagem, né, anos depois, é renomeado como Instituto Gregório Barenblitz, tá? É importante também citar que em Minas Gerais, né, ele muda para Minas Gerais, né, ele inicia no Rio de Janeiro, depois ele muda para Minas Gerais, e lá ele desenvolve um trabalho muito grande em Uberaba, em algumas universidades da região, universidades públicas, né? Lá tem o CAPS Maria Boneca, que é um dos CAPS de referência no país, que faz um trabalho bem interessante, né? Em esquizoanálise, com intervenções nas propostas do esquizodrama. Então, quem tiver maior interesse pode pesquisar, pode procurar, né? Hoje existe programas, inclusive de pós-graduação, né? Até de maneira remota, no próprio Instituto Gregório Barenblitz, tá? Vocês conseguem até obter mais informações com a professora Patrícia. E vamos falar um pouquinho, né, das influências teóricas de Gregório Barenblitz, que é o que desembarca no esquizodrama, na criação, né, do esquizodrama. Gregório Barenblitz, né, ele inicia, né, uma trajetória de uma psicanálise crítica, né, mas é uma psicanálise freudiana, mas com um diálogo do Freud-marxismo, tá? Gregório Barenblitz ele vai romper, né, por discordar, né, com postulações enrijecidas, né, capturantes, né, da psicanálise, né, e as instituições, né, a questão do movimento de transcendência, né, de que é um movimento que sai de dentro, essas relações, algumas partes teóricas da psicanálise que não conversam, né, com a esquizoanálise, né, com a proposta que Gregório Barenblitz vem a defender, né? Não sei se vocês perceberam, mas várias partes dessa apresentação ela tem detalhes em vermelho, porque Gregório Barenblitz defendia o que ele chamava de uma psicologia roja, né, do espanhol, que seria vermelha. E aí, em homenagem a isso, em referência, a gente optou por colocar a apresentação com detalhes em vermelho. Gregório Barenblitz também teve influência de Piron Riviere, né, na psicologia social de grupos, com o qual teve a oportunidade de estudar junto e conhecê-lo, né? Teve grande influência de pensadores, foi amigo também, né, de pensadores e estudiosos da análise institucional francesa, como Laurent, Lapassado, Mendel, né? Conhece, né, os trabalhos da esquizoanálise, de Deleuze e Guattari, né?
de Guattari, por sua vez, que teve a chance de conhecer pessoalmente nesse simpósio que foi organizado por Barenblit no Brasil em 78, né? Teve grande influência do marxismo, do materialismo histórico, influências de Nietzsche com o niilismo, né? E Spinoza com a filosofia da diferença, de Foucault, Toyard, né? Com a crítica social e filosófica. E assim como na esquizoanálise, né? Gregório Barenblit também sempre flertou, né, com diversas áreas do conhecimento, né? Até uma relação do que vocês vão entender, né, do ecletismo superior, que é justamente não se apegar, né, e pegar, né, igual foi apresentado no encontro anterior, né, a vocês, que é justamente essa multiplicidade, né, de conhecimentos e apropriação e ressignificação, né, dessas conceituações em uso em prol, né, dessa proposta. Então ele vai flertar com as artes, né, com a literatura, e a gente pode citar Kafka, Beckett, Artaud, né? Quando a gente cita Kafka, eu acho que vale a pena citar, né, uma literatura menor, né, que justamente é lançada naquele período ali do maio de 68 na França. E quando a gente pensa nessa literatura menor, né, é justamente uma literatura que considera, né, as minorias, né, que já existiam naquela época e acaba sendo trabalhada dentro dessa obra. Gregório Barenblit deixou um legado muito grande, né? Ele é criador do esquizodrama, referência na esquizoanálise na América do Sul, é um intelectual, militante, crítico e inovador. Tem uma. Ele publicou muitos livros, muitos artigos, e eu acho que o que eu deixo aqui para vocês de sugestão, que é muito utilizado, né, nos cursos de graduação em psicologia pelo Brasil, né, é o Compêndio de Análise Institucional de 1996. Tá? Vocês podem procurar, é bem interessante para quem se interessa, né, por essa temática. E qual que é a proposta do esquizodrama? É dissolver em entidade e padrões cristalizados para liberar potências criativas e desejantes. Para isso, monta dispositivos flexíveis, né, as clínicas, aqui com o Caio, logo vocês vão entender o porquê, que usam não só a fala, mas também recursos corporais, artísticos e dramáticos. O corpo deixa de ser visto como um objeto fixo e passa a ser recriado e conectado de formas inusitadas à natureza, à sociedade e à tecnologia, possibilitando novas maneiras de sentir, expressar e viver. E qual o campo, né, que se pode trabalhar com o esquizodrama? Barenblit ele sustenta que o esquizodrama ele pode ser trabalhado em inúmeros e diversificados campos, né? Intervenção social, educação, psicoterapia, saúde mental, nas artes, né? O esquizodrama é uma caixa de ferramentas que potencializa os efeitos da esquizoanálise, que, de acordo com Barenblit, é uma máquina fundamentalmente energética destinada a vibrar e fazer vibrar aqueles que dela se aproximam e engajá-los em um movimento produtivo que não passa exatamente pelas ideias nem pelas palavras, passa pelos afetos. É a clínica do afetar e de ser afetado, né? Igual a Paty citou para vocês nesse curso no encontro passado. Barenblit sempre dizia: se a esquizoanálise é a arte de criar conceitos, o esquizodrama é a arte de dramatizar esses conceitos filosóficos. E aqui eu trago para vocês um pouquinho do que é a clínica com K. Por que o K em clínica e não o C, né? Barenblit ele vai inventar o termo clínica com K, tomando o sentido grego da origem da palavra clínica, como clinamen, né? Desvio dos átomos que caem no vazio. E não de clinos, que significa deitado, né? Que remete ao debruçar-se do terapeuta, né? Do médico, né? Sobre o leito do enfermo, que traz justamente uma herança de tradição médica, né? E que subside em diversas correntes atuais da psicologia, onde o paciente é colocado em uma posição passiva, instaurando assim uma relação diferencial hierárquica entre agente e usuário. Né? Barenblit refere-se ao clinamen, né?
do grego, né, essa desvio dos átomos que caem no vazio, né, como a produção de desvios e diferenças, né, a partir dos encontros. Para Barenboim, toda a clínica é produção de diferença e acontecimentos, né? Por isso essa influência tão grande, inclusive, da filosofia da diferença de Spinoza, né? É valorizar o que é a diferença, né? E não segregá-lo, não diminuí-lo, não enrijecê-lo, né? Gregório Barenboim, ele optou por referir-se à clínica com K e não com C, como tradicionalmente é grafada, para justamente diferenciá-la de todo tipo de clínica com C convencional, seja a clínica psicoterápica, seja a clínica psicossociológica, a psicopedagógica, a psicanalítica. Então, a ideia justamente, né, é valorizar a diferença e não reproduzir o sistema biomédico hegemônico que a gente vê polarizado, né, hoje, infelizmente. E quais são as práticas, né, que a gente tem do esquizodrama? A gente tem essa conceituação de ecletismo superior, né, que em palavras do próprio Barenboim é a livre extração de todo e quaisquer recursos teóricos e técnicos a partir de todo e qualquer ponto de um sistema de pensamento e ação para, redefinindo-o e amalgamando-o, né, a invenções próprias, assim como dos participantes dos dispositivos clínicos. Construir um corpus de saber, de fazer que detém alguma singularidade, né? Então é a promoção, né, da singularidade das multiplicidades, né? É justamente não se ater a um conhecimento único, né? A uma verdade absoluta, se assim podemos dizer, né? É um ecletismo, né? No sentido de ser eclético, superior, de uma construção de conhecimento, né? Que é gerada a partir de várias áreas de conhecimento diferentes. E aí você consegue entregar, né? Que a gente chama dentro da esquizoanálise com as práticas do esquizodrama, né? De ao invés de chamar de paciente, né, de cliente, né, justamente por esses movimentos, né, anti-institucionais, né, e anti qualquer tipo de segregação, né, é justamente promover, né, multiplicidade dentro dessas singularidades. Eu vou passar. Então, a clínica como um encontro. Segundo Amorim, inspirado em Spinoza, né, o encontro é a conexão ou mistura das relações características de um corpo com outro corpo, o qual, devido à potência de afetar e ser afetado, é capaz de produzir bons ou maus encontros, né? Então a gente tem aqui, né, que um bom encontro é aquele que intensifica a nossa potência de existir, assim como a de recriar nossas próprias relações, características, tendendo a uma reinvenção contínua da nossa suposta identidade. E aqui eu trago suposta identidade, né? Porque justamente, né, a esquizoanálise, igual vocês já viram, né, o esquizodrama, ela não como movimentos, né, de fortalecimento das minorias, não nesse sentido político, mas de identidade porque nós somos seres, né, em constante constância, né, e com a possibilidade de se reinventar, de se reajustar, né, e não de estar adequado a um sistema anteriormente dado, né, por instituições, né, como o Estado, né, como as normatizações. Então, essa construção, né, de identidade, né, binária é algo que não conversa, né, que é desencorajada dentro da esquizoanálise e do esquizodrama, tá? E um mau encontro, né, acontece esse movimento contrário, né? É, onde você não tem, né, essa intensificação da potência de existir, mas sim onde a pessoa, né, se encontra cristalizada no próprio si, né, no mesmo, né, ou pior, né, quando se degrada essa potência de existir ou de recriar. Então isso é a promoção de um mau encontro, né? O que estamos fazendo aqui agora, né, é um bom encontro, ele potencializa, né, e intensifica a nossa
forma de ser, nossa forma de existir, ele desconstrói, ele nos tira de capturas, né? Eu acredito que alguns de vocês aqui tá tendo a chance, às vezes, de pensar, né, todo esse sistema que a gente vive, né, totalmente institucional, do local, né, de institucionalizado que nos encontramos hoje, né, de repensar esse sistema. Então, isso é um bom encontro nesse sentido de potencializar, né, essa possibilidade de reinvenção em cada um de vocês. Uma outra prática, né, que eu apresento aqui para vocês é o conceito de tarefas negativas e tarefas positivas, né? Segundo Amorim, as tarefas negativas do esquizodrama consistem em desconstruir criticamente estruturas que reproduzem o status quo, né, que é o status atual do instituído, né, da pessoa ali que está instituída, né? Da reiteração do mesmo, assim como da antiprodução. Né? O que é a antiprodução? É uma força que interrompe, que limita ou captura a produção desejante. Ela não é apenas a ausência de produção, mas um mecanismo ativo que barra ou desvia os fluxos desejantes e que empobrecem a vida. Né? Então, a antiprodução, ela não é somente um movimento, uma força que captura e te cristaliza num lugar. Ela é uma força que ela vai além, ela impede essa mudança. Né? Por exemplo, exemplos, né, de forças, né, de antiprodução que existem aí, né? Nessas dimensões, seja tanto na, na molar, né, ou na molecular, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é a culpa, são as instituições, né, o trabalho, a família, o capitalismo, o neoliberalismo, né, naquele sentido de que eu posso, eu sou empoderado, vai funcionar como se fosse uma fórmula universal que funcionaria para todos, né? Eu preciso produzir, eu preciso entregar, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser o mais rico, né? Então isso é um movimento antiprodução. Isso é um movimento que vai te deixar ali capturado, né? E sem conseguir sair desse sistema que vai gerar adoecimento, né? E quando a gente fala tarefas negativas aqui, a gente não está falando num sentido de qualificação, tá? Pelo contrário, é trabalhar, né? As tarefas negativas do esquizodrama é justamente trabalhar em prol de remover, né, de enxugar, de possibilitar novos agenciamentos, né, novas conexões, novas possibilidades, desconstruir criticamente, né, essas forças atuantes ali, que estão dentro daquela pessoa que está instituída. Né? E as tarefas positivas, né, traz que enquanto as tarefas positivas, elas visam justamente elas visam criar condições para que novas potencialidades e invenções emergentes se desenvolvam e se intensifiquem. Elas consistem em produzir condições favoráveis para que a emergência do novo, né, o absoluto que sempre é viável a partir da potência infinita na que a pré-realidade virtual consiste. Né? Então, o atual, né, o status quo, é a forma com que a pessoa se encontra, né? O que já se formou, o que já se constituiu, muitas das vezes advendo de todas essas linhas que a gente chama na esquizoanálise, né, de linhas duras, né, que advém dos sistemas institucionais, né, das instituições, né? É o atual. E a gente tem um campo virtual, que é todo um campo de possibilidade, né, existente. A gente está falando um pouco de um campo da emanência e não da transcendência, porque ele existe, ele está aí, apesar de ser um campo virtual, né? A gente pensa um pouco de metafísica também, né? Ele não é observável, mas ele é real. Então, ele é todo um campo de potência, né? Potencial da atualização daquela pessoa, né? Para se desamarrar, para se descristalizar, para criar novas formas de viver, para se agenciar, para gerar agenciamentos e de novas formas, né? E agora eu falo um pouquinho para vocês sobre essa realidade molar e essa realidade molecular. Sei que vocês falaram um pouquinho disso na primeira parte desse curso, mas para rememorar, né, e trazer mais inteligibilidade acerca do tema, né, e que é
de grande importância para o entendimento da proposta, eu vou trazer aqui para vocês de uma forma talvez um pouco mais simples, né? No esquizodrama, assim como na esquizoanálise, trabalha-se tanto com o nível molar, que a gente entende como o nível macro, né? Que são essas estruturas grandes, mais estáveis, organizadas, como as instituições, as novas sociais, os papéis de autoridade, né? Polarizados aí, quanto com o nível molecular, que é o nível micro, né? Que são os movimentos pequenos, dinâmicos e sutis, como os afetos, desejos, gestos e modos de se relacionar, né? Com a esquizoanálise, né, e com as propostas do esquizodrama, você consegue permitir mudança em ambas essas estruturas, tá? Mas é claro que promover mudanças na dimensão macromolar, ela acaba sendo mais difícil do que na dimensão molecular. Mas ambas são possíveis, tá? A proposta do esquizodrama é de que sua prática se realize de tal maneira que se vá dissolvendo as identidades, as subjetividades, as alteridades, os atributos, os territórios e semióticas cristalizados que caracterizam as entidades do operador e do usuário, assim como a especificidade dos procedimentos. Então, a proposta de intervenção, né, dentro dessas dimensões é justamente essa, é possibilitar um novo, né, e tirar dessa cristalização, desse enrijecimento existente atual, que é hoje organizado, né, e promovido como uma força constante, uma força, né, que vai contra justamente o desejo e a potência de vida daquela pessoa, daquele clinicano, tá? Uma outra conceituação importante das práticas do esquizodrama é o conceito de invenção, do inventivo, né? Segundo Amorim, o processo esquizodramático ele não possui um roteiro fixo, uma teoria, um método, uma técnica, né? Fixa, tá? Ela é uma técnica que pode ser reinventada em cada encontro, tá? Tanto o operador quanto os participantes estarão abertos para um processo imprevisível, de mutação insólita, né? De uma criação totalmente nova, do inesperado, né? Do insólito, abrindo espaço para a invenção coletiva e a crítica às estruturas instituídas, valorizando a diferença e a experimentação do novo. Porque às vezes, né, esse clinicando, né, ele está tão capturado ali, né, por esses movimentos, por essas forças institucionalizantes, que ele não se permite, ele não tem essa possibilidade, esse espaço para a experimentação do novo e da valorização da diferença que se encontra em cada um de nós, né? Acho que os análises, o esquizograma, ela não é uma clínica seriada, ela não é uma clínica que reproduz o que está aí, né? Ela não é uma clínica de universalização, de criar um protocolo e entregar aquilo de forma seriada, não. A gente está a promover a potencialização, né, da diferença, né, do novo, de novas formas de existir, de novas formas de vida, e é dessa forma que a gente potencializa a prática clínica, né? Reorganizando essa forma, essa dinâmica hoje existente, e não num sentido de generalização, né, das subjetividades. A gente quer produzir justamente multiplicidade das subjetividades, tá? E aqui eu trago um ponto muito importante, né? É muita coisa, é muita conceituação, né? E é trazer a diferença justamente, né, de que esquizodrama é diferente de psicodrama, tá? O esquizodrama, né, ele foi criado por Gregório Barenbrich, tem todas as influências que eu apresentei para vocês nesse curso hoje, né, decorrente de Deleuze e Guattari, né, na década de 70, criada essa proposta por Gregório Barenbrich. Já o psicodrama, ele é criado por Jacob Levi Moreno, né, no início do século XX, em Viena, e ele, diferente, qual que seria a diferença entre o psicodrama e o esquizodrama? É que diferente do esquizodrama, né, onde não tem um roteiro fixo, né, a teoria, o método e a técnica no esquizodrama, elas mudam, né, no psicodrama tem um método estruturado com técnicas para explorar papéis sociais e conflitos. Então, no esquizodrama, né, o esquizodrama ele abre a cena para o inesperado, permitindo a invenção contínua de modos de viver.
O psicodrama ele organiza a cena para entender papéis e conflitos já existentes, tá? Ambas as técnicas são muito boas, eu particularmente gosto bastante também do psicodrama, tá? Mas eu gosto dessa flexibilidade, né, que o esquizodrama tem de permitir esse inesperado, essa invenção, e promover essas novas formas de viver. E também dessa liberdade, né, que você tem na interação, porque no esquizodrama você não reproduz um sistema onde esse clinicano ele vai ficar dependente a um condutor, a um autor, né? Igual acontece no psicodrama, em que o autor do psicodrama ali, ele é quem gerencia toda essa experiência, né? No esquizodrama, esses papéis eles vão mudando, né? E como não tem esse roteiro fixo, ele é mais flexível, ele é mais ajustável, né? Às necessidades ali. Eu acho essa relação assim muito interessante e ela ajuda bastante a distinguir, né, essas duas propostas diferentes, tá? Além do mais, o psicodrama ela está muito mais relacionada à psicologia humanista, né? Quando a gente vai falar de Moreno. E a gente não pode falar sobre esquizodrama sem explicar o corpo no esquizodrama, né? Eu trago aqui para vocês um comparativo de Amorim, né, que traz a relação do corpo nas abordagens contemporâneas, né? E no esquizodrama, tá? Então, nas abordagens contemporâneas, a gente vê o que, geralmente, né? Não posso generalizar, mas generalizando, né? A gente vê essa relação de negligência, né, em relação ao corpo, que privilegiam exclusivamente a fala, atribuindo à escuta todo o poder de interpretação. O uso limitado do corpo, né? Algumas abordagens usam técnicas corporais apenas de forma catártica, né? Ou lúdica, oferecendo apenas alívio momentâneo, né? Por um fim muito específico. Por exemplo, quando a gente fala da relação do corpo, que o corpo fala e o corpo realmente fala, né? Mas o uso para psicologia forense, para meios bem específicos, né? E não tão libertários, né? Como a gente fala, por exemplo, do esquizodrama, né? Especificamente, e a sua relação com o corpo. Já no esquizodrama, a gente tem essa relação que vai além do controle e da modulação. Ela propõe movimentos contrários à vigilância e à adequação de corpos aos valores e funções de ordem dominante, né? O esquizodrama, em sua relação com o corpo, evita a docilização de corpos, né? Busca novas formas de trabalho, o corpo, explorando interpretações e experiências originais, né? E aqui a gente tem até uma doce relação ali da influência de Foucault, né? Promovendo, né, dentro do esquizodrama e sua relação no corpo, a inovação corporal, né, focando em experiências que ampliam a potência de existir e recriar, em vez de se limitar a efeitos momentâneos. Então, Amorim destaca que no esquizodrama, cada corpo, dito no sentido molar real ou possível, tem uma espécie de metade molecular virtual ou intensiva, que não é confusa ou puramente caótica, no sentido ruim dessa palavra, né? Senão caósmica, permitindo combinações originais capazes de gerar novas capacidades. Então, aqui traz até um pouco do que eu expliquei, né? De que mesmo nesse sistema molar, né, macro, que é mais enrijecido, mais difícil de promover mudança, existe uma mudança, existe uma metade, né, molecular virtual, que é justamente nesse campo, né, a gente tem o campo o atual, né, que é como aquela pessoa se encontra, aquele clinicano se encontra no momento, instituído, enrijecido, cristalizado, né, capturado, igual a gente fala, né? E a gente tem esse campo virtual, que é toda essa possibilidade de potência, de criação. Então, o esquizodrama, justamente, ele trabalha querendo expandir essa dimensão virtual, de possibilidade reinventiva, né? Eu vou trazer um exemplo prático, tá? Imagina alguém numa instituição rígida, molar, né? Que o obriga a agir sempre igual. Por exemplo, pode ser o trabalho, né? O virtual são todas as outras formas possíveis de se relacionar, de falar, de agir, que estão lá como potência, mesmo que não apareçam ainda. Entendeu? Por isso que a gente fala da atualização do virtual, né? Que é trazer esse virtual para o real atual, né? A esquizoanálise, por meio do esquizodrama, ela atua a liberar esses potenciais para que a pessoa ou grupo encontre novos modos de viver.
tá? Então, o virtual é a potência e possibilidades real de transformação, mas ainda não atualizada, e o atual é o que já tomou forma no aqui e no agora, tá? Inclusive, a relação do passado, né, quando a gente pensa em X-análise, é justamente a atualização de um passado virtualmente, mais focado no aqui e no agora. Então, o estudo dessas práticas nos mostra corpos capturados, modelados e apropriados segundo certa lógica e ética desses modelos disciplinares, tanto mais difíceis de combater, quanto mais se postulam como científica ou racionalmente fundados. Então, aqui a Morin traz, né, essa relação que a gente encontra hoje, né, dos clinicanos, das pessoas, né, capturados pelo sistema capitalista, neoliberalista, né, que impõe normas, padrões, o corpo sarado, né, o corpo magro, né. Claro que saúde é importante, mas isso também é uma relação de captura e de produção, né, de ser o mais bem-sucedido da família, né, enfim, isso tudo são modos de captura que representam modos de lógica, de uma ética que não é daquela pessoa, que não é daquele clinicano. Aqui, quando a gente traz uma relação ética, é uma ética do que seria do próprio sujeito, né, daquela própria pessoa, né? Se a gente for puxar, por exemplo, numa linha do humanismo, né, da gente pensar Sartre, por exemplo, né, seria, por exemplo, viver de forma congruente, né, com congruência com si mesmo, né, de acordo com aqueles valores, né, ideais que nós temos, e não com a ética, os ideais, a congruência com o que a sociedade postula, do que esses sistemas institucionais, né, postulam e entregam e usam como forma de disciplinar esses corpos, né, nesse sentido. E aí, a Morin traz também um outro ponto muito importante, que está totalmente relacionado à nossa prática clínica, né, como futuros psicólogos, né, justamente pensar que existe muita. Quanto mais é fundamentado cientificamente, mais difícil é de você conseguir trazer movimentos, né? E promover linhas de fuga, né? Linhas que potencializam, né? Esse virtual, essa potência de experimentar o diferente e não continuar capturado, né? Permanecer capturado, né? Por esses sistemas rígidos, né? Quanto mais base científica e estruturada você dá, né? Mais difícil é de você promover a experienciação, como, por exemplo, quando a gente pensa em outras abordagens da psicologia, né, que são mais focadas numa proposta é, protocolar, universalizada, né, ou de gerar mudança de comportamentos e tudo mais. Isso é uma forma de você fazer uma docilização de corpos, né, e é uma prática também que acaba valorizando mais, né, a patologia daquela pessoa. Não estou dizendo aqui que é a ideia, né, que a que a esquizoanálise, né, ou as práticas do esquizodrama, elas não reconheçam que exista uma patologia. Não é isso. A patologia ela vai existir, vai exercer influência na vida daquela pessoa, mas a patologia é uma parte daquela vida daquela pessoa, entendeu? Ela não é a pessoa, né? Então, a esquizoanálise ela foca na potência de vida, no que dá condição de mudança, no que favoreça a vida, e não na patologia, justamente nessa tentativa, nesse movimento de não reduzir, né, essa pessoa, esse clinicano, à sua patologia, entendeu? Então, assim, nesse sentido que a Morin traz aqui, né, é justamente isso, que quanto mais postulada, né, e justificada, né? Como se é utilizado da ciência para justificar, mais difícil é de você, eu estou falando só em relação à saúde, não, estou falando das normas, das leis, quando são criadas, né, também, e elas são muito rígidas, né? Elas acabam funcionando como um dificultador de promover a experienciação, né? E viver de uma vida autêntica, quando a gente fala de ética, né? Numa ética do próprio sujeito, de forma autêntica com ele mesmo, promovendo essa experienciação. Daí o prefixo esquizo nos interessa fazer emergir as potências dos fragmentos desses corpos, silenciados por um padrão dominante. E aí é pensar, e eu pensei bastante se eu colocaria essa citação aqui ou não, porque pode parecer uma coisa difícil, né? Mas é pensar justamente uma boca
que olha, um olho que come, um dedo que enxerga, palavras que têm forma, enfim. Propiciar a expressividade do não pensado, ainda desinstitucionalizado, não capturado e sua potencialização. Então, quando traz essa proposta, né, de gerar, né, fragmentos de corpos, né, e gerar potência e permitir a experienciação do novo, é justamente isso, boca que olha, olho que come. Mas como assim, Eric? Boca que olha, olho que come, isso não faz sentido. Isso não faz sentido porque foi postulado, né, que você entende hoje, que a boca é a que fala, e não de uma boca que olha. Então, assim, é num sentido experiencial, é você pensar utilidades e funções antes não imaginadas. E não imaginadas hoje por um sistema de captura. Entendeu? Por quê? Porque a boca é para falar. Porque o olho é para olhar. Então, o olho que come, né? Mas essa é a dinâmica. Quando eu trago essa citação, é justamente para vocês entenderem que o movimento, né, do esquizodrama, da esquizoanálise, é justamente é, tirar, né, esses sistemas duros, esse enrijecimento cognitivo, né, que hoje está aí, mas que pode ser trabalhado na função de uma boca que olha, por exemplo. É pensar num novo sentido de algo antes não pensável, uma possibilidade, né, uma linha de fuga, uma nova realidade de vida para aquele clinicano que está capturado por sua demanda, né, devido a todas as estruturas institucionais ali impostas a ele ou a ela, né? Então, ao criar dispositivos para que isso aconteça, acreditamos estar possibilitando outras maneiras de viver. Trata-se de inventar corpos inéditos, dotados de uma sensibilidade que permite que sinta a si mesmo e ao outro de maneira insólita, criativa, nova, inesperada, né? Adquire-se uma sensibilidade sensorial inabitual, né, esse exercício de pensar um novo. E surgem novas formas de usar os espaços, novos objetivos de vida e novas formas de expressar-se, novas parcerias e possibilidades. Portanto, trata-se de convocar, catalisar, propiciar a invenção. Para o esquizodrama e a esquizoanálise, não se trata de levantar a repressão, senão de intensificar as linhas de fuga do desejo como produção, incentivadora e criadora, desperdiçada no complexo de entidades repressoras, que é onde, né, aquele clinicano onde nós vivemos. Trata-se, então, de se criar dispositivos para permitir que as potencialidades transformadoras emerjam e se potenciem, né? Por isso que aqui fica claro, né, que a produção de o desejo na esquizoanálise e no esquizodrama é uma produção de desejo, né? E não uma produção faltante como na esquizoanálise. Justamente porque não se trata de levantar a repressão, senão intensificar essas linhas de fuga e desejo de produção. Inventivas, criadoras, né? Desperdiçadas no complexo de entidades repressoras. Tá? Então, é permitir que as potencialidades transformadoras emerjam e se potenciem através de todos esses processos aqui que eu trouxe anteriormente. Então, em vez de um paradigma científico tradicional, o esquizodrama opera em um paradigma ético, estético e político, valorizando a dramatização da vida e dos conceitos filosóficos. O esquizodrama faz isso principalmente criando dispositivos híbridos e experimentais, que vão além da fala e incorporam o corpo, a arte, a dramatização e até elementos rituais, sempre voltados a provocar deslocamentos e novas formas de subjetivação. Aqui eu trago para vocês, né, alguns benefícios clínicos do esquizodrama, né, que foram, né, citados por Roux, Domênico Roux, né? Autoanálise e autogestão, né? O grupo analisa a si mesmo e toma parte do processo, evitando dependência de um condutor central, né? Desterritorialização de papéis fixos, né? Identidade e funções sociais rígidas são desconstruídas por meio da dramatização e de jogos coletivos. Criação e experiências estéticas, né? Exercícios corporais, artísticos e coletivos favorecem a invenção de novas formas de expressão e potência criativa e coletiva. A prática busca liberar fluxos de desejos e energias criativas que transformam tanto o sujeito quanto o grupo. E transformam também o autor, porque não existe esse papel rígido, né? É justamente promover
autonomia, né? Quando a gente fala de autoanálise e autogestão, esse processo, né, do grupo analisar a si mesmo, né, ele evita essa dependência de um condutor central. E com isso tudo, né, eu convido vocês, né, a irmos à prática, porque para poder conceitualizar, né, nada como praticar. E eu trago aqui para vocês que o esquizodrama ele vai se compor, né, da montagem de diversos dispositivos sistematizados pelo autor, por este núcleo e por você. Então, eu espero que todos, todas e todos tenham uma ótima prática e que esse encontro ele tenha sido muito potencializador na vida de cada um de vocês e na clínica futura de vocês, junto ao clinicano de vocês. Até a próxima. Aí, antes que eu esqueça, né? Caso alguém tenha interesse, pode pedir a Paty, ou pode entrar em contato comigo no meu Instagram, né? Eric Lucas, né? É RYCLUCCAS. Eu posso disponibilizar essa apresentação. Aqui ao final tá toda a referência para vocês consultarem. Nós tentamos montar, né, aqui no núcleo, uma apresentação com artigos que tenham uma linguagem, né, mais simples, né, para poder estimular justamente o interesse de vocês, para que vocês consigam caminhar, né, dentro dessa proposta esquizo, tá?